Eu queria primeiro, antes de começar a responder a sua pergunta, Evelyn, agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse seu projeto. Eu acho que você tem um papel extremamente importante nessa condução das experiências do patrimônio da cidade, em todos os níveis. E para eu poder falar das riquezas dessa região, é necessário que, num primeiro momento, eu me refiro às próprias riquezas. Ou seja, para eu não repetir riqueza, essa área é um espaço de integração, diversidade, complexidade, porque ela é ocupada por imensas experiências culturais que não são só nem portuguesas, nem só africanas. Elas envolvem uma ocupação que está, de certa maneira, vinculada à importância econômica da região, principalmente a partir do momento em que o Rio de Janeiro se transformou em capital da colônia, 1763, e recebeu todo o bafejo da referência iluminista do Marquês de Pombal através dos seus vice-reis, principalmente no caso específico da região do Marquês do Lavradio. Isso abriu espaço para uma série de referências importantes que abriram o movimento geral da região, seja como porto escravo, seja como lugar de acomodação dos armazéns, dos trapiches, em função da própria movimentação do porto em termos de recebimento dessa mão de obra que ia ocupar esses espaços. Os espaços característicos daquilo que é a escravidão urbana no Rio de Janeiro. Isso abriu espaço para que essa região, que hoje é bem menor do que era antes, essa região, e eu costumo brincar com os alunos com relação a um tema que você estudou, que é a Avenida Presidente Vargas, lá, que eles acham que sempre existiu ali, desde a fundação da cidade, e eles não percebem que esse espaço era muito mais amplo e tinha impactos muito maiores sobre a área. Especialmente porque a gente lembra sempre da Praça 11, da Tia Seata, da Pequena África, mas na verdade essa região se ampliava para a área do Estácio, do Catumbi, da área do Andaraí Grande, da Tijuca, para a área da Zona Sul, Passeio Público, toda a região do início de Botafogo. Todas essas áreas faziam parte dessa dimensão de centralidade que esse espaço da chamada hoje zona portuária tinha. E isso acabava fazendo com que essa região fosse um espaço de experimentação de culturas variadas. Por exemplo, se você olha para o Morro do Pinto, você percebe até hoje a presença importante de uma comunidade italiana, e que eu compro massa até hoje deles, massa de macarrão, massa para fazer comida, lá. Da mesma maneira que na Baixada ali de Santo Cristo, a presença espanhola é muito importante, além da presença evidentemente portuguesa, que também ocupava, como os espanhóis, as regiões dos botequins, das quitandas, dos armazéns, dos trapiches. A complexidade pode ser medida pelo exemplo do Morro da Conceição. Há uma história sobre o Morro da Conceição que virou uma lenda urbana no Rio de Janeiro, de que o morro representava exatamente tudo aquilo que era o espaço de contradições do Rio de Janeiro, né? De um lado, a chamada Zona Norte do Morro da Conceição, você tinha a região ali próxima ao Valongo, né?
a região onde se concentravam a Praça do Depósito, onde se vendiam os escravos chegados, o cemitério dos Pretos Novos, toda aquela região desse lado é uma região que a gente chama de Zona Norte. Quer dizer, o imaginário carioca chama de Zona Norte. Do outro lado, próximo à Praça Mauá, virado para a Rua do Acre, a presença portuguesa, por conta dos armazéns de secos e molhados que ocupavam aquela região. E isso acaba fazendo com que o Morro da Conceição seja uma área extremamente interessante de ser estudada, porque ele apresenta exatamente essa diversidade cultural, seja na arquitetura, e você já visitou várias vezes o Morro da Conceição, e se a gente sobe pela Praça Mauá, pela ladeira do João Homem, a gente percebe na arquitetura a presença portuguesa, seja pelos santos nas fachadas, que homenageiam a proteção desses portugueses, seja pela forma de articulação da casa, a rua, que os portugueses têm uma referência muito interessante, e daí aquela região ter sido uma região pela própria dimensão arquitetônica mais utilizada exatamente como referência para os artistas, Ela e a Rua do Jogo da Bola, que é a continuação dessa referência portuguesa no Morro da Conceição. Então, os ateliês se concentram ali, Vila Olívia e outros artistas, além dos bares, que ocupam aquela área, que são importantes para mostrar esse diferencial. E um diferencial que tem a ver com linguagem, com forma de viver, com experiência cotidiana, exatamente porque do lado da Praça Mauá você tem uma abertura para a dimensão externa, pela presença da circulação de passageiros internacionais, a saída dos navios e uma internacionalização que era dada exatamente pelas pessoas estranhas, na época, estrangeiros, que ocupavam ali. Daí várias pensões, hotéis, etc., que vão ocupando toda aquela área e formam essa ocupação urbana da região. Então, a marca de complexidade dessa área está clara. E se você olhar para o prolongamento do outro lado, que é o lado norte, ele se estende até a área da Harmonia, e a Harmonia é o nosso porto principal na atividade daquilo que representa a resistência desse lado, onde a revolta contra a vacina obrigatória se dá, e onde a referência mais importante do grande imaginário carioca é transformar o ponto de guerra em Praça da Harmonia, A Praça da Harmonia virou Harmonia. Eu sempre falo com os meus alunos e faço uma referência para o Cabo das Tormentas, que depois virou Cabo da Boa Esperança, Eu acho que a mesma relação se estabelece naquela área e fica uma coisa bem legal perceber essa transitoriedade, Essa dimensão meio efêmera da área, que se completa através de uma sedimentação que não pode ser única, Você não pode olhar para aquela área e dizer aqui existe uma tradição exclusivamente africana. Até porque se você for procurar, como alguns querem, o africano original ali, nunca vai encontrar. A experiência africana ali é muito interessante, porque também é extremamente diversificada. Veja, ali é o lugar onde se formou a primeira mesquita, do pessoal vindo da Bahia, da revolta dos malês, negros muçulmanos que ocuparam aquela área, e você ainda hoje os vê passando por ali. E eu tive uma experiência muito importante com eles, porque eu participei de uma ONG ali, chamada Batucadas Brasileiras, num sobrado antiquíssimo, importante, ali no Largo dos Estivadores, mas que era o Largo do Depósito antigo. E eu convivi com esse grupo de negros muçulmanos, que tem esses ancestrais importantes. Do outro lado também, a própria Constituição de religiões cariocas, a gente tem essa marca, temos uma religião nossa, e o João do Rio chamava atenção exatamente para
grandiosidade religiosa do carioca, né? Que podia estar envolvido em várias experiências espirituais diferenciadas e que misturava todo mundo, não é? Misturava o índio com o africano, não é? E criava figuras que até hoje são importantes na tradição carioca, né? O Zé Pilintra, o Malandro, né? Que estão incorporados a essa religiosidade. Então é um negócio fascinante olhar para aquela área, que em cada lugar que você vai tem alguma coisa que é importante, não é? Há uma pessoa ali muito importante chamada Maria Moura, não sei se você conhece. A Maria Moura acho que foi a primeira esposa do Paulo Moura, né? E acho que até hoje ela é honorariamente a presidente da Associação de Cozinheiras, né, de Candomblé, né? Cozinheiras de santo, cozinheiras que fazem as comidas dos santos, né? E ela é uma pessoa ótima para passar para aquela área, que ela passa ali e diz assim, aqui tem um afoxé plantado aqui, ela vai mostrando um roteiro totalmente diferente daquilo que é visível naquela área. Não é? E as descobertas que você faz ali não são só descobertas arqueológicas, não é? Descobertas de ocupações, não é? E ocupações que têm uma história que a gente deve trabalhar. Né? Por exemplo, a antiga fábrica da Colombo virou uma ocupação. Qual é o nome da ocupação? Machado de Assis. Tinha que ser, não é? Então, essas coisas do Rio de Janeiro são sensacionais, porque essa visibilidade, né, que é requerida para o patrimônio, ali tem uma marca que ultrapassa isso. Talvez a referência mais importante para a ideia da imaterialidade do patrimônio seja ali. Ali tem tanta coisas imateriais, né? Eu já discuto esse negócio de material e imaterial há muito tempo, né? Mas não é a hora da gente discutir isso. Mas se você quiser ver imaterialidade de patrimônio, é ali, é andar por ali, né? Então eu acho que essa riqueza que deu origem a um conjunto de ONGs que ocuparam aquele espaço. Quando aquele espaço virou noite, não é? E a ideia que se faz é que a perimetral acabou com o sol daquela área, e acabando com o sol, criou a escuridão, e a escuridão, né, é o início do processo, né, de decadência daquela região, né? E isso acabou fazendo com que essas experiências se mantivessem e se concentrassem. E essa concentração deu origem a histórias que hoje a gente está recuperando, como, por exemplo, do restaurante 28, que era uma antiga ocupação, né, de escravos, que virou depois a residência do príncipe Obá, amigo do Dom Pedro, né, que lutou na Guerra do Paraguai, figura folclórica do Rio de Janeiro, né? Depois virou uma pensão, uma hospedaria, e depois virou um restaurante importante, né, do Rio de Janeiro, que hoje, infelizmente, está, né, fechado, acabou. Né? Então, são experiências que ali existem que são de uma grandiosidade. Por exemplo, eu acho que quem olha para a antiga sede da Ação da Cidadania, que é o prédio das docas, um dos prédios, um dos armazéns mais importantes, não só pela importância do André Rebouças, ter construído, mas quem entra naquele prédio sente a grandiosidade daquela área, não é? E jamais pode dizer a decadência da economia agrícola, do café e tal. Quem olha aquele prédio imagina o número de sacas de café que aquilo podia ser armazenado ali, toda a artisticidade que aquele prédio tem, a monumentalidade dele, ali do lado do Valongo, onde tinha os escravos, é claro. Então, todo esse processo, que é um processo que também tem vários momentos de apagamento, né? A Reforma Passos, por exemplo, apagou o Valongo, né? Passou por cima do Valongo, que só foi redescoberto agora, depois, quando
das experiências de escavações do Porto Maravilha, né? Mas esse é a riqueza, né? E essa riqueza abriu caminho para que no processo de decadência, quando o sol foi embora, né, várias ONGs ocupassem aquela área, principalmente a partir da década de 1980. Então você tinha ali cerca de 88 ONGs, e ONGs importantes como a Espetáculo, o Galpão de Artes, ONGs importantes que eram dirigidas pelo Ringo Cardia, pelo Nanini, quer dizer, pessoas importantes que ocuparam aquela área para favorecer o desenvolvimento disso. A ONG que eu participei, Batucadas Brasileiras, ela ensinava os meninos de rua a percussão. E eram pessoas importantes, Robertinho Silva, que trabalhavam ali com as crianças, né? E isso foi muito importante como constituição inicial, né, daquilo que é o processo de manutenção das tradições. Né? E depois, evidentemente, se abriu e evidentemente que essa história fica lá no buraco, né? Você apaga essa história e começa a partir do Porto Maravilha, né? Acho que o Porto Maravilha é tudo. E antes do Porto Maravilha tinha muita coisa. Antes do César Maia, na década de 1990, tinha muitas experiências ali, o Sagas, né? Que se preocupava com aquela área ali dos bairros da zona portuária. Então, várias coisas importantes que estão ali, que devem ser anotadas, devem ser recuperadas e devem ser faladas. Principalmente essa complexidade cultural, não olhar para aquilo, tipo fizeram a herança africana. Cadê as outras heranças? Cadê as outras? Eu faço um roteiro igual o roteiro que foi feito das heranças africanas com outras. É só visitar os italianos lá no Pinto, visitar os portugueses do outro lado, ir ao Largo da Santinha, ver aquele forte magnífico e olhar como aquele espaço é um espaço tão importante. A cidade engrandeceria de maneira muito clara, porque ali estavam as tradições de todos os níveis, né? De todas as experimentações, todas as vivências, né? E é isso o Rio de Janeiro, né? Não sei se me alonguei, mas era isso que eu queria responder a você nessa primeira pergunta. Evelyn, para eu poder falar desse processo de apagamento, que eu já comecei de alguma maneira a responder, eu preciso antes fazer uma consideração. Eu preciso fazer uma consideração. E essa consideração diz respeito a um processo de idealização dessa região, que ocorreu principalmente a partir da euforia dos anos 2000, em especial em função da importância da Pedra do Sal e da descoberta da Pedra do Sal como um espaço, né, de representação, né, quase que absoluta daquilo que eram as tradições da área. Isso acabou criando um glamour para aquela região, né, que se de um lado teve uma positividade, do outro lado, né, merece um conjunto de críticas. Você deve se lembrar que isso foi atravessado por um processo, né, intenso de discussão, inclusive jurídica, com relação ao quilombo da Pedra do Sal. Você lembra? E isso pode ser interessante até para recuperar o próprio processo de ocupação urbana da área, não é? Quem é que estava brigando ali? Aqueles que se diziam representantes, né, de um quilombo urbano, por conta da própria legislação que havia mudado, né, que reconhecia a existência de quilombos urbanos, né? E do outro lado, quem era? A Ordem Terceira da Penitência,
que ocupou toda aquela região, no sentido do seu processo de expansão, do Largo da Carioca em direção àquela área do porto, e se tornou proprietária basicamente de toda aquela área. Você já deve ter feito essa experiência com seus alunos, da gente olhar para cima ali, e ver os medalhões da ordem ainda lá presentes, principalmente na rua de São Francisco da Prainha e no Largo da Prainha. Quer dizer, essa história acabou gerando um movimento de glamour, que tem uma negatividade para mim, porque trouxe para aquela área um futuro interessante, porque ali foi o momento de alargamento da ocupação no sentido dos restaurantes, o Angudo Gomes foi para lá, vários outros restaurantes, a recuperação do Gracioso, que fica ali na Sacadura Cabral, a experiência das boates da Sacadura Cabral, aquilo movimentou de tal maneira a área, que trouxe um impacto sobre as próprias tradições. Porque era gente que não conhecia as tradições. E isso acabou criando uma história que a gente precisa hoje estabelecer uma referência crítica para poder entender. E eu queria fazer essa consideração exatamente para dizer que isso foi uma experiência de apagamento. Dizer, aquilo que foi a incentiva turística da área acabou fazendo o que você vê hoje. Hoje você vai à Pedra do Sal, e você escuta menos samba do que deveria escutar. A rua de São Francisco da Prainha tem alto-falantes em todos os restaurantes que tocam funk, tocam tudo que você pode imaginar. Hoje ninguém presta atenção nas letras dos sambas, ninguém se emociona com o ritmo, ninguém nem sabe que ali morou João da Baiana, que Pinchiguinha e João da Baiana escreviam letras e faziam músicas ali, sentados na escadaria da Pedra do Sal. A própria referência religiosa para a Pedra do Sal se perdeu. E como ela concentrou essa atenção, ela diluiu a atenção das outras áreas. O Largo da Prainha hoje é importante graças ao Rafael Vidal, que estabeleceu um modo na pandemia de resolver as questões ali com emprego, etc. Mas o próprio Cais do Valongo, lembrem-se, ele só foi recuperado depois das escavações, Porque a própria história arqueológica daquela área, por mais que os arqueólogos tivessem falado o tempo inteiro, ninguém se mexia, Se mexeram por conta da necessidade voltada para o Porto Maravilha. O Morro da Providência, o glamour foi tão grande que dizem até hoje que é a primeira favela do Rio de Janeiro. Primeira favela até acho que é. Porque a plantinha favela, que veio lá da Bahia, de Canudos, nasceu ali por conta das botas dos soldados. E principalmente esse momento é referendado como um momento inaugural. Não se lembram que no final da década de 1870, aquela área foi ocupada pelos reminiscentes dos batalhões dos voluntários da pátria que fizeram a primeira ocupação ali e que criaram um problema sério, porque ainda era um país escravista. E a liberdade desses negros lá em cima, alforriados, fazia com que eles fugissem, os outros negros escravos fugissem das regiões dali, lá para cima. E essa história não é contada na relação com o Morro da Providência. O Morro da Conceição, que eu já falei, é a mesma coisa, não é? Ali você tem uma história que é uma história de contrastes, aliás, como são todas as cidades e o Rio de Janeiro em especial. Então, tudo aquilo que movimentou a referência cultural para o turismo foi um apagamento. É lógico que outros apagamentos mais sérios se fizeram também, e você estudou isso. Acabar com a Praça 11 significou acabar com aquilo que era uma experiência fabulosa de relacionamento cultural e de trocas culturais. A Cananga do Japão,
né, que era a grande área, a grande referência musical daquela região, juntava os africanos, os judeus pobres, né, os espanhóis, os portugueses, os italianos, tudo ali. Junto com Tiessiata. E isso também foi apagado. Então você tem um apagamento que é feito através das obras, das intervenções urbanas, tá? Mas você tem um apagamento que é dado pela própria dimensão, tá, de lucro das experiências, por exemplo, turísticas, não é? Então, um turismo mal dirigido acaba fazendo com que a dimensão cultural seja apagada. E talvez o exemplo mais interessante era descerem ali os caras no carnaval daqueles navios de cruzeiro, né? E ter um conjunto de mulatas dançando, né? E tocando para levá-los para Copacabana, né? Quando a riqueza da região estava ali. A riqueza do Rio de Janeiro, para saber a história do Rio, era ficar ali, cara. Entrar por ali pelas ruas. E talvez o exemplo mais sério para mim, aquilo que me chama mais atenção, né, durante as obras do Porto Maravilha e depois, quando elas acabaram, ou pseudo acabaram, quando da Olimpíada e antes da Copa do Mundo, mas principalmente na Olimpíada, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, ouvir o metrô dizer: para quem vai para a Praça Mauá, salte no metrô Uruguaiana. Que aí ele seguia a pé pela Rio Branco ou então pegava o VLT ali na estação. Eu nunca vi o metrô anunciar: saltem no metrô Uruguaiana, atravessem a Presidente Vargas, entrem na Rua do Acre, que vocês chegam na Praça Mauá. E ali toda a história estava presente, não é? Mas ali tinha o camelódromo, não? E eu precisava limpar isso. Depois, as pessoas incentivavam a passar por aquele Boulevard Olímpico, que você sabe disso, eu brigo até hoje para virar Boulevard Atlântico, né? Porque o Olímpico não merece nenhuma experiência ali. A gente sabe da briga no conselho para virar alguma outra coisa, né? Boulevard Atlântico, porque ali reúne tudo, né? As tradições do Atlântico, seja africana, asiática, europeia, não é? E ninguém presta atenção nisso, né? Mas a minha experiência pior era as pessoas passarem ali pelo Boulevard e não entrarem para ver o Valongo e não ter nenhuma referência de que ali era o Valongo. Pior, a estação do VLT chama navios, parada dos navios, quando deveria se chamar parada do Valongo. Esses são os apagamentos. E esses apagamentos são sucessivos, constantes. Aparentemente tem um glamour que envolve aquilo e é interessante, mas isso não é aproveitado de modo tal que essa referência da cultura, do patrimônio, possa entrar e completar isso e servir de referência crítica, né? Para dizer: olha, não é assim, tá? A primeira favela do Rio de Janeiro não foi a Providência, foi Santo Antônio, foi o Castelo. Mas não, a gente continua levando isso adiante, que é uma forma de apagamento também. Não porque não seja a verdadeira história do Rio de Janeiro, não é isso. É porque não dá às pessoas a condição de entenderem como há várias possibilidades de você ver como é que essa cidade se formou. Tá certo que a gente só tinha 4 colinas e Roma tinha 7, né? Mas a gente tinha 4, pô. Não é? E isso era a coisa mais interessante para aproveitar. Mas dessas 4 colinas, 2 foram embora. As 2 que ficaram por quê? Porque ali era zona portuária, não? Eu tinha que ter um paredão que separasse a cidade daquela área. E esse paredão ficou, não é? Que vai de São Bento até o Morro do Pinto, né? Que cobre aquilo tudo e até hoje está lá, felizmente. Né? Porque as outras acabaram e hoje a gente vai comemorar daqui a pouco, não é? O centenário da independência.
E a gente vai falar muito, né, do desmonte do Morro do Castelo, do Carlos Sampaio, né? São os apagadores de memória, né? E aí tem vários textos, a moça bibliotecária da Biblioteca Nacional que escrevia o tempo inteiro dizendo: eu só vejo cabras, bodes aqui na encosta atrás da biblioteca. Queria ver o quê? Não é? São coisas que o Rio de Janeiro tem que são muito complicadas, né? E por isso mesmo o centro, por esse apagamento, ficou desprezado durante muito tempo. Você viveu isso, eu vivi isso, a decadência da Colombo. Ninguém queria o centro, tinha violência. A gente até brincava: escolha o prédio para você fazer o seu centro cultural, né? Nas modas do centro cultural. Faça o seu centro cultural, porque tem prédios à disposição. Então, esse processo é um processo de apagamento que é muito maior do que a gente imagina. Porque hoje as pessoas pensam muito em vários processos que são decorrentes dessas inovações e dessas intervenções novas, né? Mas eu acho que isso começou muito antes, não é? E não é porque a cidade virou uma cidade mercadoria, não é? Voltada para uma perspectiva de internacionalização, etc., que ela sofreu isso, né? Eu acho que tem exemplos de cidades como Paris, Londres, etc., que mantiveram isso e fizeram essa passagem, não é? Não é essa a questão. A gente não precisava apagar a Avenida Central, né? E isso hoje é um negócio fascinante, né? Você mostra o álbum do Marco Ferrez, da Avenida Central, as pessoas ficam curiosas e dizem: caramba, a gente acabou com a história, né? Mas ainda a Rio Branco mantém uma coisa legal, né? Ainda dá para a gente fazer com os nossos alunos um circuito pela Rio Branco que mostre os vários momentos dela, porque algumas coisas ficaram, né? São caquinhos, né? Que ficaram ali, mas que são fortes para a gente mostrar como essa dimensão cultural se realizou no Rio de Janeiro, né? E como as críticas a uma cidade alegre, festiva e tal, não tem nada a ver, porque é isso mesmo, o Rio de Janeiro, o carioca é assim. Lembra, o carioca é uma mistura de índio, que era alegre, do cara lá, dos portugueses do Porto, né, do Minho, que são alegres, e dos africanos que também eram alegres. Deu nisso, né? Então não tem muito jeito, cara, é viver para isso. E eu acho a sua pergunta muito boa, né? Essas repercussões do tombamento do Cais do Valongo foram especialmente importantes. Primeiro porque eu acho que não foi a Unesco que tombou. Quem tombou o Cais do Valongo foi um esforço feito por você, por um monte de gente, né, que reconheceu a importância daquele lugar, talvez até como possibilidade de você começar a abrir um processo de alargamento dessa consciência do patrimônio, que deu hoje lá o Centro Cultural José Bonifácio. Não, o museu hoje lá. Então, eu acho que, por um lado, esse esforço do Zé, de um monte de gente, Zé Pessoa, de um monte de gente, né, foi importantíssimo, porque ele abriu um caminho novo de problematização disso. Você mesmo participou agora, nessa semana, né, de uma discussão proposta pela Andréia Sampaio, né, que é uma das pessoas mais importantes, ela e Andréa Bordi, concentraram a atenção das suas turmas ali naquela região e fizeram um trabalho inicial importante, tá, para abrir caminho para esse processo. Então, eu acho que isso foi muito importante naquele momento. Então, quem tombou não foi a Unesco. A Unesco consolidou um movimento que se instaurou no Rio de Janeiro, tá, e que tem uma importância grande no sentido de tentar mudar um pouco a conversa, ou seja, eliminar um pouco do apagamento. Tá? É lógico que a gente está vivendo problemas, né? Você sabe, a gente
para viver o tempo inteiro os problemas de definição dos limites, tá? Zonas de amortecimento, tudo aquilo que envolve a condição de tombamento, né? Mas está lá e a gente precisa trabalhar isso. Então, as repercussões nesse sentido foram importantíssimas, porque abriu caminho para um desdobramento para várias outras áreas. E a atenção do Rio de Janeiro e da população do Rio de Janeiro para isso. Hoje, depois dessa discussão, você vê as pessoas e alunos antes da pandemia circulando por ali, né? Andando pela cidade. Isso criou uma consciência nova da ideia do patrimônio da cidade. A praia perdeu lugar, não é? Eu até hoje chamo a atenção para os meus alunos assim, que momento o Rio de Janeiro virou natureza. É lógico que natureza é cultura, não é isso? Mas o momento em que a dimensão principal do Rio de Janeiro era a praia, não é? E aí você viu como essa recuperação foi feita a partir dessa nova questão, a questão principalmente a partir do Valongo, que mostrou como havia possibilidade de você recuperar. E como eu trabalhei muito ali naquela área, eu vi a alegria das pessoas de estarem ali no centro e não na praia. Os bares da frente da praia foram substituídos por aqueles bares na praça, no Largo da Prainha, na Pedra do Sal, etc. E isso foi muito importante, até como um processo de recuperação da autoestima, né? Eu sempre digo que a melhor maneira de você criar uma consciência para o patrimônio e para a história cultural da cidade é o pertencimento, a troca de relações. E por isso que eu gosto muito do Hassan Zawal, que em vez de trabalhar com identidade, trabalha com pertencimento e criou a ideia do sítio simbólico de pertencimento, que a gente tem usado até em processos de tombamento, como Marechal Hermes e tal, que o importante não é você recuperar apenas fisicamente. A ideia da imaterialidade está vinculada ao pertencimento, às relações de afeto que você cria em torno daquilo que é o seu objeto de patrimônio. E eu acho que no caso do Cais do Valongo, a repercussão maior foi essa consciência. É lógico que há um aproveitamento pelo outro lado disso tudo, né? Eu me lembro do debate no Cais do Valongo para ver quem era dono do Cais do Valongo. Se era o Afoxé Filho Gigante, se era não sei o que lá. Quem era dono? A ação da cidadania, sabe? Porque aí as pessoas querem ser donas, né? Que essa ideia, e talvez até por uma coisa muito interessante, né? Manter aquilo, né? Essa discussão de ser dono passava muito também por isso, né? A gente era tão preso de uma relação anterior, né? Que ficava com medo de se perder. Então todo mundo queria ser dono para poder manter, porque achava que ia manter isso de forma legal, né? Então eu acho que foi importante a beça, eu considero, que o tombamento feito pelos cariocas, e depois oficializado pela Unesco, foi muito importante para começar a desenvolver a perspectiva material de constituição de uma ideia de patrimônio que tivesse a ver com pertencimento, com afeto, com uma relação, que é a melhor defesa, eu acho, do patrimônio, é essa, né? Do afeto. Não vai destruir. E acabou. A resistência é da população. Então, eu acho que, da mesma maneira que a demolição também é da população. Se quiser acabar, acaba mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, essa é a relação importante que eu acho no caso do Cais do Valongo. Eu acho que foi muito importante, né? Eu me lembro quando a gente comemorou isso lá, né? Pisote, todo mundo lá, né? A alegria da gente em ver a festa, né? Como aquilo era importante, né? E como as pessoas estavam congregadas diante daquilo, né? E é muito legal porque ali você tem um registro técnico, né? Da técnica, né? E da própria história, não é? A diferença entre o Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz, né? E são histórias que as pessoas não sabem, né? E a gente precisa dizer isso para as pessoas, né? O Cais da Imperatriz
já foi Cais do Valongo. O Jardim do Valongo é só Jardim da Imperatriz, depois virou Valongo, é o contrário, né? Um começou como Valongo e acabou como Imperatriz. O outro começou como Imperatriz e virou Valongo, né? Então, são situações vividas no Rio de Janeiro, esse sobe e desce, essa montanha-russa da cultura carioca, né? Do imaginário carioca. A sua pergunta é ótima. Você sabe que isso começou, né, desde o século XVIII, né? O século XVIII é o momento inaugural dessa vivência, né, artística daquela área. Se a gente fosse fazer uma história da cultura carioca no sentido da arte, né, a gente evidentemente estabeleceria no primeiro momento uma relação entre religião e arte, né? E isso teria como ponto de partida exatamente essas experiências lá atrás, no século XVIII. Mas naquilo que é a nossa menção e a sua ideia, né, eu acho que isso tem a ver principalmente com a década de 1980. Acho que esse é um momento de reocupação, né, da região portuária. Reocupação porque a cidade ficava cada vez mais cara, não é? E aquela área, como era uma área que estava presa a um processo de decadência, né? Todos aqueles armazéns, né? Aqueles depósitos estavam sem uso, né? Estavam virando ocupações, né? Há uma entrada forte das ONGs na ocupação daquela área. É importante sinalizar para a ação da cidadania, né? Que foi uma das primeiras a entrar forte no sentido da manutenção dos prédios, né? Principalmente das docas. Mas a espetáculo, e principalmente uma companhia, né, de São Paulo, que se estabeleceu no Rio de Janeiro, que é sensacional e mantém um trabalho belíssimo ali na área, né, da Praça da Harmonia, que é a Companhia de Mistérios e Novidades, que é aquela que ensina muitas coisas, mas em especial os meninos a andarem em perna de pau, não é? E que criou uma situação interessante, porque ela foi a promotora da utilização desses meninos como abre-alas dos escravos da Mauá, e como abre-alas, e depois para a orquestra toda, para a orquestra voadora. Os meninos andando em cima das pernas de pau, que aí virou uma novidade no carnaval carioca, né? Além, evidentemente, deles fazerem um trabalho extremamente interessante de artesanato, né? Ali na área da Praça da Harmonia, né? Mas você tinha a Escola de Arte e Espetáculo do Gringo Card, você tinha o Galpão das Artes, né? Você tinha a Associação do Armazém Cultural das Artes e Técnicas em Espetáculos de Diversão. Você tinha associações culturais vinculadas tanto ao candomblé como a outras atividades, né? Vários centros culturais, o Afonché Filhos de Gandhi, né? Você tinha batucadas cariocas, né? Você tinha aquela conexão carioca das rodas de rua, você tinha várias coisas, o Instituto Galpão Gamboa, né? Você tinha um monte de coisas, né, que se organizaram naquela área, né, e que estabeleceram uma relação, né, de aproximação que foi feita principalmente com reuniões sucessivas que eram feitas lá na Batucadas Brasileiras, né, para estabelecer uma estratégia de ocupação daquela área. E isso resultou na formação de um conjunto de atividades culturais e artísticas enorme. Desde os blocos que foram criados, no Morro da Conceição se criou as Santinhas, né? Que era um bloco só de mulheres, em homenagem a Nossa Senhora lá. Né? Em várias outras regiões se criou o Prata Preta, não é? Em homenagem ao líder da revolta contra a vacina obrigatória. Não é?
Os escravos da Mauá, que nasceram dos intelectuais, né, ligados ali ao Instituto, né, de Patentes Industriais, né, ali no centro da cidade, na Praça Mauá, quer dizer, revigorou toda essa história, né, e hoje você anda por ali, o que você vê mais são referências culturais, não é? E referências culturais interessantes que deram coisas importantes, por exemplo, o Trapiche da Gamboa, que virou, evidentemente, um empreendimento, né, de diversão importante, mas que resultou disso, né? Várias outras coisas que se formaram ali, as rodas da Pedra do Sal mudaram um pouco, né? Porque elas saíram daquilo que era segunda-feira tradicional do samba de raiz para uma sexta-feira que era loucura geral de atração turística, não é? Que você não conseguia entender como cabia tanta gente naquele espaço, né? Quando você olhava de manhã aquele espaço, você dizia, não acredito que de noite isso aqui vai ter tanta gente, né? E cabia todo mundo ali, não é? Um negócio interessante ver como é que aquilo foi evoluindo até virar uma glamorização, né? Que se perdeu. Né? Então, tudo isso ao lado de experiências importantes que foram feitas ali, com áreas mais técnicas, por exemplo, o pessoal da arqueologia, não é? Até mesmo o pessoal das gráficas, ali tinha muita gráfica importante, gráfica de ponta, né? No sentido da evolução da arte da gráfica, né? Era uma área de concentração importante ali naquela região. Na área da comida, né? Da gastronomia, não é? Também você teve experiências ali importantes, desde a experiência do Angudo Gomes, né? Que antes de abrir o seu restaurante ali, não é? As carrocinhas saíam ali da Nossa Senhora, da São Francisco da Prainha, da rua, e depois eles abriram o restaurante ali que deu um fuzuê enorme, não é? Num prédio antigo da Ordem Terceira da Penitência. Então você tem um aproveitamento cultural que vem dos blocos, né? A Vizinha Faladeira, aqueles blocos tradicionais que se formaram ali, e dos terreiros de candomblé da Rua do Caju, que é onde hoje está a rodoviária. Toda aquela área era uma área cheia de terrenos de candomblé. E o mais interessante hoje, Evelyn, é que à noite, ali andando por ali, para aquela região, eu ouço o toque dos tambores, sem que eles toquem. Porque ali se concentrou a coisa mais interessante das tradições africanas, que é o tambor, o toque do tambor, a importância desse toque. E talvez por isso até a dimensão cultural daquela área tenha uma relação importante com a tradição africana por causa do tambor, porque o tambor foi ecoando para as outras culturas, né? O bumbo, não, o Zé Pereira. E aí você puxa, vai vindo história, né? Porque ali tudo é história. Então é o lugar próprio para você desenvolver as atividades. Não é à toa, vejam, que mesmo que seja uma loucura a criação, né, da Cidade do Samba, né, na década de 1990, ela tinha uma relação interessante, né, que hoje está meio apagada, que em parte ela foi criada ali, não só porque havia condições, né, físicas de criação, mas porque a maioria das pessoas que trabalhavam como artesãos nas escolas de samba eram daquela região. Isso facilitava. Muita gente acha que é pela proximidade da avenida, né, do sambódromo e tal. Não, tem essa outra referência importante das pessoas, dos artistas que estavam envolvidos da arte popular. Eu me lembro de uma história, não sei se você conhece, da tia Sônia. Eu briguei muito pela tia Sônia, porque criaram com ela aquele glamour que eu expliquei, não é? Imaginem, a tia Sônia gostava de pintar. Ela morava ali na Providência. E depois que se criaram lá os Pretos Novos, ela teve uma relação legal com eles e tal. E inventaram que ela tinha que refazer
as pranchas do Debré. Quando me disseram isso, e ela me disse isso no bar, eu falei para ela, não faça isso, Sônia. Não faça isso. Estão querendo fazer de você uma divulgadora naif das pranchas do Debré. Ela fez. E aí virou uma situação complicada, né? Você olhava para aquilo e você dizia, poxa vida, ela tinha tanta, né? Tanta criatividade em fazer as coisas dela, né? E foi repetir as pranchas do Debré, né? E aí, evidentemente, que o Debré é o Debré, né? E as pessoas olhavam e diziam, legal, né? Sabe? O negócio de você querer tudo, né? E fazer dessa coisa a relação de força, né? Para aumentar as tradições do lugar, etc. Então, morreu isso. A outra coisa importante são os espaços de fotografia, não é? Principalmente na Providência, né? Maurício Ora e vários outros que criaram centros culturais na Providência para desenvolver a arte da fotografia e fazem várias exposições que depois viraram coisas de vídeo, etc., não é? Que foi muito importante. Então você tem ali uma tradição, não é? Importantíssima, não é? Nas artes que deve ser recuperada. Eu acho o trabalho de vocês sensacional de incentivar o retorno dessa ocupação, né? Já que ninguém ocupou, vamos ocupar, né? Antes que aquilo acabe de novo, né? Então, eu acho que era muito legal se as pessoas voltassem de novo, né, a estar naquela área pensando nisso. E eu acho que, por exemplo, a experiência das meninas lá da CIA de Mistérios e Novidades é um negócio... A casa é linda, não sei se você já foi lá. Né? Vale a pena porque é um negócio assim lindíssimo, importante. O trabalho delas é um negócio sensacional, né? E a casa é uma casa muito legal, vale a pena, né? Além de outras coisas que eu acho legais, que é um negócio muito barato ali, que são as tradições nordestinas, né? Do forró. Ali na Praça da Harmonia tem vários bares de esquina que tem forró toda sexta-feira, né? E é o forró, né, de raiz, né? De serra, que é um negócio interessante e como as pessoas gostam disso, né? E eu acho legal porque é a ocupação da rua, né? Eu acho que a única solução para a cultura do Rio de Janeiro é voltar a ler o João do Rio, né? E voltar a sentir a importância da rua. Carioca gosta de estar na rua. Carioca inventou a saideira para ficar na rua mais tempo. Que a saideira, não, você sabe, Evelyn, ela demora às vezes mais tempo do que o tempo que você fica no bar. Seja porque você tem que explicar em casa, né, e inventar uma história para explicar porque está chegando tarde, seja porque você quer ficar na rua mesmo. Né? E a pandemia trabalhou muito o carioca, né? Essa coisa de voltar para a rua intensamente do carioca é uma necessidade, porque a gente é da rua, a gente não é da casa, né? A nossa vida é na rua, na dimensão pública, né? E eu acho que isso tem muito a ver com patrimônio, muito a ver com o afeto da cidade, com o carinho que a gente tem para a cidade. E eu acho que as ações deveriam ser implementadas nesse nível, né? Do afeto, do sentimento, sempre acompanhassem isso, né? Nada do patrimônio sobrevive se não tiver a recepção, né? E eu acho que a recepção passa por esse carinho, por esse afeto, por esse pertencimento, né? Que as pessoas têm que ter pela sua cidade, né? Eu acho que a gente ganhou muito nos anos 80 e 90. O centro do Rio voltou a ser importante, a pandemia atrapalhou, evidentemente, mas a gente ainda recupera. Tá? Eu acho que o trabalho que você faz, o trabalho que um monte de gente faz, né, Andréia, todo mundo, eu acho que isso tudo junto vai dar um resultado importante, fazer as pessoas irem para a rua e andarem pela rua para conhecerem a história da cidade, para conhecerem o seu patrimônio. Hoje a gente está conhecendo pelo Rio Memórias, né? Que é um projeto muito interessante, que na pandemia funciona como um museu virtual, né?
e que tem um compromisso interessante de tentar, foi a primeira tentativa de recuperar, não, o prédio da Leopoldina, não é? Mas não deu nada certo. Ali tem caveira, como a gente diria, tem caveira de burro, né? Ali naquele prédio da Leopoldina, né? Que são as nossas ruínas, né? Mas mesmo que a gente trabalhasse com as ruínas, não é? A visita que eu fiz à Leopoldina, cara, assusta qualquer pessoa. Não pela precariedade do prédio, que até eu achava que seria legal, e várias pessoas tiveram essa ideia, fazer um documentário sobre como ele está, para ver como é que é uma ruína, mas pelo material que tem ali dentro. Tem as plantas de todas as estações, originais, a documentação das pessoas, que é a coisa mais incrível você descobrir. Eu tive uma experiência quando trabalhei no projeto dos bares, da pesquisa dos bares, foi no Armazém do Senado. A gente foi lá entrevistar as pessoas e tal, a tradição, os donos novos. E aí tinha uns livros velhos, assim, jogados com o gato em cima, né? Eu falei, e esses livros são o quê? Não, estão aí há muito tempo. Aí eu falei, posso pegar? Ele disse, pode. Aí tiraram o gato e eu comecei a abrir. Eram os livros de registro dos trabalhadores. E aí eu fui mexendo, né? E fui olhando. Aí a gente descobriu que o Armazém do Senado era uma rede. Porque lá tinha assim, transferido para a sede da rua tal, transferido para... Sabe, aí você vai descobrindo coisas que não era só aquilo que tinha ali. E os armazéns eram importantérrimos na época, né? Não tinha essas lojinhas que vendem coisas famosas, deliveries da vida e tal. Não tinha nada disso, né? Então você vendia uísque, né? O Armazém de São Tiago, lá em Santa Teresa. E era um negócio de uma tradição do Rio de Janeiro, a tradição da classe média sofisticada do Rio. Então você vai descobrindo isso, né? Então essas descobertas têm que fazer parte do patrimônio, sabe? O patrimônio não é só a dimensão material nem imaterial exclusiva. Tem coisas que completam esse patrimônio que são importantes, porque são os percursos para a gente chegar a alguma coisa. E eu acho que a gente tem que historiar, narrar os percursos, não é? Porque os percursos fazem parte do método, etc. E são um aprendizado fundamental para as pessoas entenderem como essa relação de afeto com a cidade pode ser incrementada.